viu? Eu não vou me submeter a essa porcaria mais não, meu irmão. Eu vou guerrear. A maior fonte do cargo eletivo que iria melhorar o trabalho da Honda. Tem duas pautas aí, que uma vai interligar a outra, depois a gente vai para o bate-bola. Primeiro, ser deputado, que foi uma pergunta que foi formulada até por alguns, eu estou reformulando. Ser deputado iria melhorar, ou no caso, senador, ou ter um cargo eletivo, iria melhorar o trabalho da Honda? Não entendi bem, repete. Ser deputado, ser senador, um cargo eletivo, iria melhorar o trabalho da Honda? Tá, essa pergunta veio da audiência? Veio, eu formulei. Então vamos lá, Carlos. Eu trabalhei 6 anos fazendo a Honda do Consumidor, 6 anos. E nesses 6 anos eu passei por 3 ou 4 eleições, não me recordo bem, acho que foram 3 ou 4 eleições. Em todas elas, todas, sem nenhuma exceção, eu fui chamado por partidos, por pessoas, para conversar querendo lançar uma candidatura. Eu nunca aceitei. Por quê? Porque eu nunca quis. Eu sempre falava que eu queria fazer o trabalho como sendo aquele jornalista lá de Minas Gerais, aquele rapaz lá que faz um serviço como dá. Até que eu comecei a observar de uns tempos para cá, principalmente depois do episódio das joias na minha casa, eu comecei a observar que o trabalho da Honda do Consumidor estava sob risco. Mas não é um risco como sempre esteve, sabe? De gente ameaçando, tal. Não. Estava sob risco institucional. Passando pelo judiciário, de primeira instância e de segunda instância. Primeira, principalmente. Com decisões judiciais absurdas para calar o trabalho, e eu tendo que derrubar essas decisões lá no Supremo Tribunal Federal. De tão absurdas que as decisões eram. E aí, por causa disso, eu comecei a perceber que eles estavam usando de estratégia judicial, ou seja, condenação, 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 porque aí te despatrimonializa para você parar de fazer o trabalho. Eu teria que parar de fazer o trabalho da Honda. E aí até que chegou a uma última decisão, que foi a mais absurda, que eu fiz aquele vídeo de mais de 1 milhão de visualizações. E aí eu decidi, Carlos, que eu precisaria orar, porque talvez era um momento de mudar de estratégia. Talvez era um momento de assumir que o que eu pensei que ia dar certo não deu, que era, não tem como eu, no ponto que cheguei, os inimigos que eu conquistei no poder, continuar fazendo o trabalho da Honda do Consumidor sendo só um jornalista. E aí eu disse que eu estaria orando, estou ainda orando, e observaria o ano de 2025 e 2026. E se for da vontade do Senhor e a legislação eleitoral permitir, em 2026 eu estaria com o nome à disposição para uma pré-candidatura ao Senado Federal. Por que Senado Federal? Primeiro, porque isso aí surge no meio das próprias pessoas. E segundo, porque o Senado Federal é o lugar onde eu conseguiria, de forma mais eficaz, travar as batalhas que eu pretendo travar para defesa do consumidor. Bem, a Câmara de Deputados não seria adequada? A Câmara de Deputados é só se o Senado não fosse possível. Por quê? Porque a luta que eu pretendo travar, as pessoas não fazem ideia de qual é. É uma luta contra desmandos ilegais do Poder Judiciário de primeiro grau, contra o trabalho da Honda. Então, é Senado, é a nível de Senado, entende? É a nível de Senado Federal. Algumas decisões que chegaram aqui da primeira instância e elas caíram lá na segunda instância, jamais aconteceria se quem conduzisse a Honda do Consumidor fosse um senador da República. Jamais aconteceria. Jamais. Entende? Por que não aconteceria?
Porque se acontece hoje, na próxima quinta-feira eu estaria lá no parlamento, né, do Congresso Nacional, no Senado Federal, denunciando para o CNJ, inclusive, a conduta da primeira instância. Então era Estado contra Estado, entende? Mas eu ainda estou em oração, Carlos. Eu não respondi a ninguém ainda que sim ou que não, sabe? Eu estou em oração e quero continuar em oração. As pessoas pressionam, já tem muita gente que vem pressionando, falando assim, não, mas o tempo de decidir isso agora, porque as articulações já começaram. Eu estou em oração, entendeu? Não vou fazer absolutamente nada que não seja conforme a orientação do Senhor. Voltando para... Eu acredito que eu pulei essa pergunta, mas voltando para essa pauta mais de minoria, por assim eu posso dizer, mas essa questão de lutas de igualdade. O senhor falou a respeito do cabelo, da cor e tal, mas trazendo para o Ben Mendes. A pessoa do Ben Mendes já sofreu preconceito por conta da cor? Óbvio. Quem lhe pergunta isso nunca assistiu a nenhuma reportagem da Honda. Qual lhe trouxe mais, sabe, repúdio, ou qual lhe... a maior afronta? Todas. Resolveu? Todas. Não existe um preconceito de raça que seja mais impactante do que outro. Todos são iguais. É tudo igual. Carlos, eu acho interessante essa questão do racismo, porque quando você pergunta para uma pessoa negra assim, você já sofreu racismo? É óbvio que já. Por quê? E já. Porque o racismo, ele não é um ódio em relação a uma pessoa. Não é. Quem é racista comigo, ele, não é porque ele tem um problema pessoal comigo. Não é porque ele não gosta do Benoni Mendes. Não. Ele não gosta do que o Benoni Mendes representa. Ele não gosta da etnia do Benoni Mendes, ou ele não gosta da raça, para falar a linguagem mais acessível, ele não gosta da raça do Benoni Mendes. Então isso significa que agora, nesse momento, se tiver lá em Cuiabá, se tiver uma pessoa negra sofrendo racismo, eu também aqui em Minas Gerais estou sofrendo. Por quê? Porque o racismo não é contra a pessoa lá em Cuiabá. O racismo é contra todas as pessoas que representam aquela raça atacada. Entende? Então, é claro que já constantemente, todo negro no Brasil constantemente sofre racismo. A partir do momento que um negro sofre, todos sofrem pessoalmente. E todas elas geram a mesma indignação e repulsa. Todas. Não existe um maior e um menor, sabe? Não existe um racismo que seja maior no sentido assim, eu sofri racismo ontem e sofri hoje, mas o de hoje foi pior do que o de ontem. Não. Pode ser que ontem você estava mais bem preparado para processar aquela informação, você estava com o emocional mais bem preparado, então o de hoje pareceu menor do que o de ontem, mas o nível de crueldade é exatamente igual. Por quê? Porque o nível de crueldade significa eu me acho superior à sua raça, eu acho que a minha raça é superior à sua raça. Então a dor é a mesma, a crueldade é a mesma, a violência é a mesma, e a repulsa a reação deve ser a mesma. A respeito do vídeo que o senhor gravou denunciando a questão daquele vídeo, né, da prefeitura de ter colocado o diabo, né, e Deus ali, Jesus ali se beijando, a prefeitura teve alguma resposta? A prefeitura excluiu o vídeo. Estavam tão certos que excluíram o vídeo. Excluíram. Ou seja, estavam muito certos, né? Era só uma manifestação artística, né? Era só o carnaval, né? Excluíram o vídeo. Vamos fazer nosso bate-bola aqui. Deixa eu ver em quantos minutos vai junto com a outra. Faz pouquinho. Mas vamos lá. Vamos fazer um bate-bola. Então eu vou perguntar algo tipo um filme. Aí o senhor vai dizer um filme e o porquê. Se por algum acaso o senhor
bugar a mente, assim, aí você pode dizer, passa, depois a gente volta. Ok. Um filme, por quê? Sendo bem objetivo sempre para permanecer a linha do raciocínio rápido. Um filme tal e responde rápido. Tipo, tenta ser rápido para ser o bate-bola bem... Não, sim, mas é porque às vezes a objetividade ela sucumbe à racionalidade. Mas vamos lá. Isso, a intenção é essa. Você quer viver irracional aqui? Não vai ter, não. Até 2 anos era O Pianista. Por quê? Porque retrata 2 coisas que eu gosto muito, que é piano, música clássica e o sofrimento de um povo. Mas de 2 anos para cá, eu diria que é o Harriet, que é um filme maravilhoso. Ele chama Harriet, que ele conta a história. Você quer que eu fale por quê, né? Por quê? Porque ele conta a história de uma mulher que ela nasceu escravizada nos Estados Unidos e um dia ela acordou e decidiu: eu não vou me submeter a essa porcaria mais não, meu irmão. Eu vou guerrear. Então ela guerreou, botou o que tinha que botar na mão, entende? E se viu livre e ainda libertou centenas de outras pessoas. Maior conquista até agora? Meu casamento. Se você fosse um animal, qual seria e por quê? Eu seria um leão, certamente, porque o leão é um animal que você conhece de longe pelo seu autoconhecimento. O leão, ele sabe que ele é o leão. Então, você não consegue diminuir um leão. Você não consegue falar para um leão que ele não é um leão, que ele é um gatinho. Não, o leão sabe que ele é leão. E se você ousar querer colocá-lo na posição de gatinho, com um rugir, você vai entender que ele é leão. Um medo.